agora e sempre, e nos dando essas oportunidades de poder estudar, passar informações, aprender, todos os dias a gente está aprendendo. Né? Então, perdoai para que Deus vos perdoe. A primeira frase que me vem assim à cabeça é o nosso querido mestre perguntando: quem de vós nunca pecou, que atire a primeira pedra? Então, como falar de perdão, de Deus, de amor, sem lembrar de Jesus, que veio e durante toda a jornada dele perdoou? E questionado por Pedro, né? Quantas vezes, mestre, eu devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então a gente vai lembrando a caminhada do Galileu, né? E que honra poder ter e estar envolvida no Evangelho de Cristo, porque é uma lição diária para todos nós. E esse exercício é o perdão. Porque como eu vou perdoar se eu não conhecer Deus? Como eu vou perdoar sem seguir o Cristo? E como eu vou perdoar sem aprender a amar? Quantas lições para chegar no perdão, porque senão eu serei o túmulo caiado de branco e fétido por dentro. Ou a crise iludida, né, tendo algum conhecimento, lendo livros, ouvindo palestras e não botando em prática. Nenhum proveito eu tiro disso. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Eu sou obrigada a seguir um caminho. Primeiro, eu tenho que saber quem é Deus. O que Ele é para mim, não para os outros. Porque eu já sei, dentro das Escrituras, dentro do Evangelho, que Deus é Criador de todas as coisas. Então eu, como criatura, preciso entender o meu Criador. Porque enquanto eu negociar com Ele, eu ainda não entendi Ele. Enquanto eu pedir que Ele me perdoe, sem ser capaz de perdoar, eu não entendi nada ainda. Então a gente vai começando a fazer aquela famosa construção da edificação que eu quero me tornar. Porque o que ele também falou? Para nós construirmos aonde a nossa casa? Na areia ou na rocha? Então vem ele de novo trazendo as lições e nós não nos percebemos, porque quantas vezes nós usamos inclusive o perdão como um negócio. Eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver. Eu te perdoo, mas não pode mais isso. Né? Sendo que o perdão é o amor absoluto. E quem é amor absoluto? É Deus. Ele é supremo, bom, criador de todas as coisas, inclusive nós, que permeia o universo com amor divino. Os espíritos vêm e nos falam desse amor que está no fluido cósmico. E nós, como espíritas, aprendemos que o fluido cósmico está em tudo e tudo é formado do fluido cósmico. E vêm os espíritos dizendo que o amor divino, que é o amor do Criador para com a criatura, está no fluido cósmico. E nós negociando com Deus. Então, no momento que a gente vai entendendo Deus, ou pelo menos procurando buscar Ele, nós vamos entender que nós fazemos parte de uma coisa muito maior do que hoje. Nós viemos lá no começo, como seres primitivos, já amados pelo mesmo amor divino de Deus. O mesmo amor que banha o verme, banha o anjo. O mesmo amor que banha aquele a qual eu não consigo perdoar, banha o anjo. O mesmo. Sem distinção.
Então é essa construção que eu preciso começar a buscar para que eu possa edificar. Então, conhecendo Deus, eu tenho que conhecer o quê? O amor. Enquanto eu não amar esse amor divino e absoluto, eu não vou entender o que é o perdão. Eu não consigo. E eu preciso entender que esse amor que está em tudo, que vem desde lá do princípio, que permeia o universo, que é Deus, é perdão. Senão Jesus não teria batido tantas vezes nessa caminhada dele sobre o perdão. O próprio Pedro era muito magoado, não conseguia perdoar Mateus por ser um igual, um judeu, que foi trabalhar para os romanos, cobrando impostos cruéis do próprio povo. O que Jesus fez? Colocou os dois juntos. Tu tens que aprender a viver com os diferentes. Jesus fez questão de colocar os diferentes trabalhando juntos. E um perdoando o outro, exercitando esse perdão, que também não foi fácil para Pedro, mas foi uma construção até que ele conseguiu edificar Pedro. Então, nós às vezes, mas é tão difícil. Temos que começar, é difícil, mas a gente tem que começar para conseguir atingir a plenitude do amor e do perdão, senão ele será apenas uma coisa fictícia. Nós vamos estar nos enganando. Por quê? Porque tudo que eu tenho para dar, eu dou. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Então, são energias, que também dentro da doutrina a gente estuda muito, que eu produzo. Então, para mim odiar, porque se eu preciso perdoar, eu preciso odiar, eu tenho que produzir isso. Eu que produzo, não é meu vizinho. E isso me adoece. E eu também emano. E eu também atraio. Se eu estou nessa energia, eu vou atrair só seres que também estão nessa energia. Por isso Jesus fala que a gente tem que perdoar para que Deus nos perdoe. Apressa-te a te reconciliar com o teu inimigo, porque ele não veio lá 2000 anos para construir uma história para aquela época. Ele veio construir uma história para ontem, para hoje e para o amanhã. E se nós não entendermos isso, nós vamos chegar amanhã, daqui 100 anos, 200, cometendo os mesmos erros e tendo que encarnar em outro lugar. Porque perdoar também faz parte da mansuetude. E só os mansos herdarão a terra. Também foi ele que disse. Então, é essa construção que a gente tem que pegar passo a passo dele e colocar no nosso dia de hoje. Então, nós vamos começar a edificar na rocha, senão a gente, qualquer vento, qualquer chuva, a casa desmorona. Por quê? Porque tudo é lição. Como eu vou exercitar a minha paciência se eu não tiver alguém me incomodando? E como eu vou aprender a amar e a perdoar se eu não tiver a quem perdoar? Então, tudo é exercício. E eu trouxe um textinho de Emmanuel para que a gente dê uma estudadinha que nem a gente fez da outra vez. Libertação. Perdoar liberta quem perdoa do peso do ressentimento e da mágoa,
promovendo a paz interior e a serenidade. Então aqui o Emmanuel está explicando que o peso, o ressentimento e a mágoa pesam, além de produzir aquela energia que a gente acabou de falar. Cura da alma. O perdão é um remédio para as feridas emocionais, permitindo a cura de traumas e mágoas do passado. Cura da alma, não é do corpo. Então, se nós viemos de jornadas infelizes, que nós somos cientes disso, quanto peso a gente não está trazendo e quanta chaga aberta, que hoje é o dia de fechá-las. É hoje, é agora, nessa vida, nesse momento. Não importa os erros de ontem, importa o que a gente vai fazer com eles hoje. E aqui ele está dizendo, ele é o remédio. O perdão é o remédio. Então, se eu quero me curar, eu preciso aprender a perdoar. Esquecimento do mal. Emmanuel enfatiza a importância de esquecer o mal praticado contra si, focando no bem e na oportunidade de renovação que o perdão oferece. Essa é a construção. Porque não adianta eu dizer para mim mesmo que perdoei e continuar produzindo aquela energia. Não adianta. Então, eu preciso esquecer. Não preciso achar certo, não preciso compactuar, mas eu preciso esquecer e entender que o outro é que está com o problema, não sou eu. Quem cometeu o erro foi ele, não fui eu. Esse é o perdão. É mudar a sintonia. Já vamos para a energia novamente. Jesus não falou isso, mas ele deixou claro essa mudança vibracional e de energia. Por isso ele disse, eu mandarei um consolador. Eu vou mandar alguém para explicar melhor as coisas, para que a gente conseguisse entender as parábolas. Porque naquela época as pessoas não tinham condições. Se hoje, né, nós vamos sair daqui agora, vamos pegar grupos distintos e vamos falar do que nós estamos falando, quantos vão aceitar? Quantos vão entender? E quantos vão viver? Então, imagina naquela época. Por isso ele prometeu que iria enviar um consolador que esclarecesse mais. Porque, inclusive, os apóstolos não tinham condições. Caminho para a evolução. Perdoar é um passo importante na jornada evolutiva do ser humano, abrindo portas para a paz, harmonia e elevação espiritual. Então, enquanto nós não produzirmos essa nova energia, transmutar essa energia que nós estamos produzindo de ódio, de rancor, de mágoa, nós não conseguimos transmutar ela com todo esse passo a passo, nós não vamos conseguir ter paz, harmonia e equilíbrio espiritual. Não vamos conseguir. Por isso é tão necessário perdoar. E Deus sabe disso. Porque Ele está lá, só aguardando a gente perdoar. Imperativo moral. Perdoar é um dever moral, um ato de amor que reflete a atitude de Jesus diante dos algozes. Então veio Ele e nos deu o exemplo de perdão. Existe maior amor que esse? Não, porque Ele sabia tudo, poderia ter se escapado de todos os algozes, mas não, Ele fez questão de se apresentar diante dos algozes para dar a lição imorredora do perdão. A importância de perdoar evita o sofrimento. O ressentimento, a mágoa podem causar sofrimento físico, psíquico, tanto para quem os nutre, quanto para aqueles que os cercam. Olha a importância disso. E daí eu estou com um problema grave no estômago. Ah, incrível, eu me encontro com aquela pessoa, me incomodo, me dói o estômago. Outro, eu me incomodo, é aquela dor de cabeça, aquela dor na nuca.
O que é isso? É exatamente o que eles estão falando aqui. E quando nós somos teimosos e continuamos a produzir essa energia, vem outras doenças. Umas que nós estamos trazendo e outras que nós poderíamos evitar de tê-las, porque a gente produz aqui, no hoje e no agora. E aquelas que a gente traz de expiações, nós podemos amenizar, se nós aprendermos esse amor absoluto que é o perdão. Promove a paz. O perdão promove a paz interior, a harmonia e a tranquilidade, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Mas é muito mais para quem perdoa. Porque às vezes a gente está emanando um ódio, uma raiva, e aquela pessoa nem sabe disso. Ou ela não está nem aí, ela não está receptiva. E nós aqui, produzindo, adoecendo, tirando a nossa paz, nossa tranquilidade. Nós é que estamos sentindo, o outro não está, muitas vezes, nem sentindo. Facilita o progresso. O perdão é um fator fundamental para o progresso espiritual, abrindo o caminho para a regeneração e renovação. Então, hoje, nesse momento, para nós, perdoar é imprescindível. Imprescindível. Porque o mundo não vai nos esperar. O mundo está se regenerando. E só herdará a terra quem estiver aqui renovado e regenerado. E o que é isso? É ser mais bonito? Não. Nem precisa ser mais inteligente. Muito menos ser mais rico. Nós precisamos amar mais. Essa é a nossa carta de entrada para o mundo vegetado. Que coisa mais linda. Demonstra o amor. Perdoar é um ato de amor que reflete a atitude de Jesus, que perdoou os algozes da cruz. De novo, Jesus. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, ele, claro, um Cristo, nos dando a lição de uma dor material, de uma ação cruel, né? Mas, ao mesmo tempo, nos deixando a lição de que aquelas pessoas que estavam fazendo tudo aquilo não sabiam o que estavam fazendo. E muitas vezes, quando a gente erra e não perdoa ou comete um erro, a gente não tem noção do que vai vir pela frente. Então, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E ele ali na cruz. Um justo. Então, são essas coisas que vão nos preparando, tijolo a tijolo na construção, para essa edificação gigante que nós vamos, vidas após vidas, encarnações, evolução espiritual, né? Que a gente vai sair desse mundo, vai ir para outro, nós vamos evoluir para ir para outro, e assim sucessivamente até chegar num Cristo planetário, um Cristo solar. Por quê? Mas um Cristo? Claro! No momento que a gente foi criado lá, no começo, nós já estávamos predestinados a nos tornar anjos. É a lei. Parece brinquedo, mas é a lei. Quanto tempo vai demorar depende de cada um de nós. E ainda digo mais, pelas lições que os Espíritos nos dão. Eles já estão lá, não precisam vir e voltam para buscar aqueles que ficaram para trás. O trabalho não termina. E essa é a jornada. De Emmanuel. Por isso que eu trouxe de novo Emmanuel. Porque nós estamos falando de amor e de perdão. E Emmanuel veio nessa vida como mentor do Chico. E como ele manda mensagens sobre o perdão. A preocupação de Emmanuel para falar de perdão.
Vocês perceberam que quase todos os livros têm um trecho do perdão. E Emmanuel, para se tornar Emmanuel, não caluniou 25 anos uma mulher maravilhosa. É a história de Emmanuel. Vocês leram há 2000 anos? Emmanuel, quando era Públio Lentulus, teve toda a trajetória, que eu já falei aqui, de encontrar Jesus, pedir, né, quando a filha estava com lepra, não seguiu Jesus, mas teve um enredo na vida dele ali, que ele caluniou Lívia, seguidora de Jesus, 25 anos, Lívia íntegra ao lado dele, para cuidar da filha. E ele caluniando Lívia. E ela perdoando, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, de toda aquela existência dela. E quando ele vai para outras vidas e outras jornadas, aquele amor que está em tudo e que não se perde, que é o perdão, que a Lívia emanou durante todo aquele tempo, ele recebe. Então ele entende, porque ele não virou Emmanuel, se tornou Emmanuel magicamente. Ele teve jornadas e vidas depois de ser Públio, assim como nós. E construiu a edificação até se tornar humano. E vim trazer todas essas mensagens para nós. A mesma coisa o Saulo. Saulo, para se tornar Paulo, ele precisa perdoar-se a si mesmo. E o que ajuda muito nessa transformação de Paulo foi uma visão que ele tem com a noiva Abigail e o Estevão, que ele matou apedrejado. E o que constrói, ajuda a construir toda a caminhada de Paulo é o amor em forma de perdão. Olha como ele constrói. Assim como ele destrói, ele tem esse poder de construção. Por isso ele é tão importante. E o Chico, o que ele dizia quando ele era caluniado, ofendido? Ainda bem que não fui eu o caluniador. Então são formas e exemplos que nós temos aqui muito próximo de nós, para aprender a perdoar para que Deus nos perdoe. Porque não adianta nós querer ir lá em Deus antes de perdoar aqui. Nós somos muito... A gente acha que é muito fácil dar o salto, mas esse salto custa caro. É a jornada de Saulo para se tornar Paulo, é a jornada de Pedro, é a jornada de Judas, é a jornada de Emmanuel, e assim sucessivamente. Ninguém de nós vem pronto. Isso também é um acalento. Ninguém veio pronto. Todo mundo saiu do mesmo princípio e vai chegar lá. Cada um de nós de acordo com a sua jornada. E às vezes a gente escolhe. Né? Pedro um dia escolheu, eu quero trabalhar nisso, mestre. Crede, Pedro, eu não te levarei para onde tu queres ir. Eu te levarei para onde tu necessitas estar. Essa é a construção. Mas eu tenho tanto problema com fulano, por que eu estou? Porque é ali que a gente precisa estar para exercitar aquilo. Então, quando nós vamos mudando essa visão de mundo, que é a verdadeira visão, a gente vai entendendo que nós estamos exatamente onde nós necessitamos estar. Lívia estava onde ela necessitava estar. Joana de Cusa estava exatamente onde ela necessitava estar, com o marido insuportável e ela se mantendo íntegra ali do lado do marido. Joana de Cusa.
Ah, mas a gente venera Joana de Ângeles. E toda a trajetória de Cusa, seguindo Batista, seguindo Jesus, ajudando o ministério deles, porque ela tinha recursos, com aquela fé inabalável, passando trabalho com aquele marido. A gente vê a Joana de Ângeles hoje, né? Mas nós não podemos esquecer quantas vezes ela exercitou o perdão como Joana de Cusa. Então, é essa caminhada que essa pequena frase nos convida a fazer. Perdoai para que Deus vos perdoe. A gente lê tantas vezes, desde que a gente é criança, a gente fica ouvindo, mas esse entendimento vai fazer com que nós comecemos a buscar os novos horizontes. Porque não há outro caminho. Não há. Se nós quisermos evoluir espiritualmente. Não há. Por isso, todos esses seguidores do Cristo trazem esses exemplos dolorosos. E hoje nós aqui numa zona bem mais confortável do que os primeiros cristãos, achamos ainda difícil. Nós temos que olhar lá para trás. Lá a jornada era bem mais difícil para o perdão. E mesmo assim, Jesus diz 70 vezes 7. Perdoa. Sempre. E esse é o convite da doutrina. E é esse o convite do Consolador. Perdoar. E mais, aquele exemplo grandioso de Maria, que não há como a gente deixar que vê o filho padecer na cruz. Ajoelhado diz, eis-me aqui tua serva, sem questionar nem um minuto o Pai. E quando vem para o mundo espiritual, pede para trabalhar com os suicidas. E o primeiro que ela vai socorrer é o algoz do filho. Então, gente, é esse exercício. Viver, colocar em ação tudo aquilo que a gente acredita, que eu tenho certeza que todos nós aqui acreditamos nisso. Só que a fé sem a obra, ela não tem valor. Ela ainda nos atrasa um pouco mais, porque daí nós seremos aqueles que não teremos olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. Então, que essas pequenas palavras sirvam para todos nós, que cada um de nós vai ter alguém para perdoar. E outra coisa bem importante, que Emmanuel também fala, que o amor e o perdão são como o forno quando tu coloca o fogo. Ele expande o calor. Muito mais do que o ódio. Então, se nós quisermos expandir amor com as nossas lições de exemplo para os outros, não há melhor forma do que amar e perdoar. Que assim seja.